Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Que todos estejam concentrados nessa nossa semana de avaliações. Essa é a nossa revisão de matemática, com os conteúdos bem simples, mas que a gente vem estudando ao decorrer dos nossos estudos, ao decorrer das nossas aulas. Temos aqui 10 questões e também temos questões que envolvem geometria. Vamos começar aqui na primeira. Um circuito completo de Fórmula 1 possui 6.300 metros. Após a largada de uma corrida, um piloto apresentou um problema em seu carro, percorrendo apenas 1 quilômetro da pista. Quantos quilômetros faltou para ele completar uma volta? A pergunta aqui é quantos quilômetros faltou. Então, olha, vamos lá. Eu coloquei logo aqui as respostas para a gente não perder tempo escrevendo, né? Eu sei que 6.300 metros é igual a 6,3 quilômetros. Porque, pessoal, a cada 1.000 quilômetros, a cada 1.000 metros, eu tenho 1 quilômetro. E então, se aqui eu tenho 6.300 metros, eu tenho 6,3 quilômetros. Então, ele faltou 1, né? Uma continha de menos. 6,3 menos 1. Então, o que falta? Falta 5,3 quilômetros da volta. Tem que completar. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos representações decimais e frações, né? Aqui, ó. Qual a representação fracionária? Fracionária é quando nós temos numerador e denominador. De um número racional, 0,57. Racional, porque tem vírgula, e esse número eu posso chamar de decimais, né? Vamos contar aqui quantas casinhas decimais tem após a vírgula. Nós temos 1, 2. 2 casas decimais. Então, quando eu for transformar esse número em fração, eu vou colocar 57 sobre 100. Por quê? O 100 tem 2 zeros. Então, a alternativa correta é a letra A. A resposta correta. Se fosse 0,5, 5 sobre 10. Se fosse 0,572, era 572 sobre 1.000, porque seria 3 casas decimais após a vírgula, né? Vamos para a terceira questão. Uma partida de tênis iniciou às 15 horas e 25 minutos e teve duração de 2 horas e 38 minutos. Qual foi o horário em que essa partida terminou? Começou 15 horas e 25 minutos e teve 2 horas e 38 minutos de duração, mais 2 horas e 38 minutos. Então, é só fazer uma continha de somar. 5 mais 8, 13. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Baixa aqui o sinalzinho da hora. 5 mais 2, 7. Baixa 1. 17,63. Prestem atenção. Quando nós temos 63 acima de 60 minutos, a gente já considera 1 hora, né? Quando passa de 60 minutos, a gente adiciona 1 hora. Então, aqui no lugar de ser 17 horas, vai ficar 18 horas e 3 minutos. Quarta questão. Observe abaixo a reta numérica que Patrícia desenhou. Essa reta numérica está dividida em partes iguais. Qual é o número que o ponto T representa nessa reta? Então, pessoal, essa reta aqui, ela é feita, ó, de 104, 109, 114. Ela não é uma sequência, né? Mas a gente tem uma mudança aqui de quantos números? De quanto aumenta a nossa reta? De 104 para 109, aumenta 5. De 109 para 114, aumenta 5. E assim por diante.
Então, a gente chega aqui no 129. Quanto aumenta? Aumenta 5. Então, o ponto T vai ser 134. Aumenta de 5 em 5 em cada partezinha da nossa reta numérica. 5. Numa expressão algébrica, a letra que representa qualquer número racional pode ser chamada de variável, pessoal. É aquela letrinha que a gente pode chamar ela de X, pode chamar ela de Y, pode chamar ela de Z, pode chamar ela de M, mas a gente chama de variável e pode substituir essa variável por qualquer letra do alfabeto que você queira utilizar ela na conta, né? Sexta questão. Na linguagem matemática, a expressão o triplo de um número. O que quer dizer o triplo? O dobro. O dobro é 2 vezes mais. O triplo, 3 vezes o número. Então, o triplo de um número, esse número eu não sei quem é, o triplo de x. Pode ser representado pelo triplo de x, 3x. O triplo é 3 vezes. Esse x você pode substituir por qualquer letrinha do alfabeto que você quer usar. Mas na matemática, a mais usada é a letra X. Vamos continuar aqui, ó, na nossa sétima questão. A expressão 5x mais 7 pode ser escrita de qual forma? Como é que eu posso escrever essa expressão 5x mais 7? O quíntuplo de um número. Por que que é o quíntuplo? Porque aqui tem 5. Se fosse 2, era o dobro de um número. Se fosse 3, era o triplo de um número. Aqui é o quíntuplo, porque é representado pelo número 5. O quíntuplo de um número, que eu não sei quem é, que é x, mais 7, né? Pronto. Oitava questão. Sabendo que o x é igual a 6, aqui, ó, o x é igual a 6. Qual o valor da expressão 3x mais 5? Então, aqui, ó, no lugar de x, nós vamos colocar 6. Toda vez que tem um número próximo a uma letra, está acontecendo uma multiplicação entre esse número e essa letrinha. Não é obrigado você colocar o sinal de multiplicar, mas você tem que saber que aqui está acontecendo uma multiplicação. Então, se o x vale 6, vai ficar 3 vezes 6 mais 5. Primeiro, você resolve a multiplicação. 3 vezes 6, 18. 18 mais 5 dá igual a 23. 9. Alex construiu uma pipa com formato de losango, como mostra a figura abaixo. Nós temos aqui um losango, ele é um quadrilátero, ele tem esse lado medindo 60 e esse outro lado medindo 40. Então, qual é a quantidade mínima de papel em centímetros quadrados que a Alex precisou? Só multiplicar o lado vezes o outro para calcular a área total da figura. Então, nós temos 60 vezes 40. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. 4 vezes 0 dá 0. E 4 vezes 6 dá 24. Somando aqui as duas parcelas, nós teremos baixo 0. 0 mais 0 dá 0. Baixo 4, baixo 2. 2.400 centímetros. Então, a alternativa correta é a letra D. 10ª questão, observe o paralelepípedo a seguir. Paralelepípedo a seguir. Nós temos aqui, ó, comprimento, altura, largura. 1, 4 e 3. O volume de uma pilha com 10 paralelepípedos idênticos a esse terá. Eu vou multiplicar lado, vezes lado, vezes lado. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12. Então, aqui,
calculamos de 1. A pergunta é o seguinte: 10, o volume de 10. Então, você vai pegar 12 e vai multiplicar por 10. 12 vezes 10 dá 120 metros cúbicos. Alternativa correta, letra A. Finalizamos assim a nossa correção de hoje. Até a próxima aula.